Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito, a gente está aqui novamente no NuclearCast, no NT2E, esse evento grande aqui da indústria nuclear, brasileira e internacional, e agora com o Carlos Leipner, que tem uma longa trajetória no setor de energia nuclear. Vou pedir para você falar um pouquinho da sua passagem, onde você está hoje, né? Ele também participa com a Abidan na indústria, né? Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo. Ótimo estar aqui com você, aqui no NT2E. Eu estou muito entusiasmado pela dinâmica aqui dos últimos 3 dias. Eu acho que tem sido um evento fantástico, que demonstra o momento que nós estamos aqui no setor nuclear brasileiro, né? Muito interessante, agregando muito interesse, né, por diversos motivos, né? Então é muito interessante ver isso que está acontecendo aqui no NT2E. Como você falou, eu pertenço ao Conselho Curador da Abidan, sou vice-presidente lá, mas eu sirvo como diretor global do Programa Nuclear da Clean Air Task Force, que é uma organização não governamental, né, com base nos Estados Unidos, mas com atuação global e com foco na descarbonização da matriz energética, né? Então, tem uma vertente nuclear, tem outros programas lá, mas na parte nuclear eu lidero. E nosso objetivo é realmente fomentar um contexto, né, no qual o setor nuclear mundial possa crescer, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Legal. E lá, se você puder também dar um overview, né, uma visão ampla, global sobre como está a indústria nuclear hoje, também com esses desafios que ela tem pela frente. Pois é, Rodrigo. Eu tenho mais de 30 anos na indústria, como você comentou, e eu já vi várias janelas, né, de crescimento, assim, né, de entusiasmo, né, dentro do setor. E por vários motivos, um ou outro não vai à frente, né? Mas nos últimos, digamos, 5 anos é incrível ver não só o interesse, mas vai além disso, né? Vai nos investimentos, né? E no desenvolvimento tecnológico do setor nuclear, né? Então, antigamente a gente via poucos atores, né, desenvolvendo, digamos, novas tecnologias, seja de combustível, seja de reator, mas nós estamos vendo agora, principalmente nessa tecnologia do Small Modular Reactors, né, dos SMRs, um crescimento e um desenvolvimento, um interesse enorme, gerando, assim, literalmente bilhões de dólares de investimento, não só dos governos, mas do setor privado, que também é uma coisa nova, né, para o setor, né? E não é só, quando falo setor nuclear, é bem abrangente, tem a questão o segmento de fissão, digamos, que é o nosso, mas de fusão também, não esqueceremos também, né? do fusão, que nos últimos 3 anos tem atraído assim, 2 bilhões de dólares de investimentos só no setor de fusão, em empresas, startups. Então, eu acredito que a gente sempre pensava fusão é do futuro, das próximas décadas, e obviamente ainda está uma certa incerteza sobre, né, quando que fusão vai se tornar viável comercialmente, mas temos visto nos últimos 2 anos um crescimento enorme, né, desse segmento de fusão, né? Então isso é até uma área à parte, né, que é muito interessante. Um outro capítulo, né? Isso, mas voltando à parte de fissão, né, o nosso setor nuclear que nós conhecemos, um crescimento enorme devido a vários fatores, eu vejo. Obviamente, o fator de mudança climática, né, continua tendo um peso, né, muito grande. E eu creio que 2 anos atrás, na COP26, né, em Glasgow, foi assim o que nós chamamos de um inflection point, né, um marco, né, uma mudança que finalmente nuclear, né, o tema nuclear foi posto na mesa, né, então como protagonista também, né. Isso a gente viu, então, na COP27, no Egito, ano passado, na qual eu participei, e que realmente mais e mais os países estão vendo a necessidade de opções nessa transição energética, né? Então, não somente nas renováveis, que estão continuando sendo um protagonista nessa transição energética, e devem ser, mas que nuclear não é um nicho da matriz energética, tem muito mais a contribuir, né? Então isso, a gente vê essa mudança ou expansão do foco da geração elétrica, né, da nuclear, que tem sido nosso histórico, né, por quase 70 anos, mas a aplicação de nuclear em outras partes, segmentos de energia, né? Tem alguns números que são interessantes, né? A eletricidade, né, corresponde a 20% da matriz energética mundial, né? E os outros 80%, que hoje depende somente de fósseis, né, carvão, óleo, né, e assim vai,
existem segmentos ali muito difíceis de eletrificar, né? Então, a parte industrial, às vezes, é difícil, a parte de transporte, às vezes, é difícil de eletrificar, a parte de transporte pesado, principalmente. E então, vemos aqui uma transição para uma busca para, assim, substitutos. Amônia, hidrogênio, são alguns deles, né? E a gente vê tudo isso precisa de energia limpa para poder gerar esses combustíveis limpos, né? Então, o nuclear, mais uma vez, está podendo contribuir nesse sentido. Então, os reatores avançados entram nessa vertente, também, nessa discussão, que podem contribuir. Eles são muitos, assim, existem muitas tecnologias dentro desses SMRs, né? A gente estava conversando, temos mais de 80 diferentes projetos em andamento hoje, né? Diferentes níveis de maturidade e diversas tecnologias. Tem uns que são à base de água, como a gente existe nos reatores de hoje, e estamos vendo novos reatores aí sendo desenvolvidos à base de gás a alta temperatura, de sal fundido, de reatores rápidos, né, que são metais líquidos, seja sódio ou chumbo, e cada um deles, né, existem características operacionais diferentes que são favoráveis, assim, que pode, por exemplo, apoiar demandas industriais que os de água não podem, né, porque é por causa da temperatura, produção de hidrogênio, como falamos, né, então eu acho que tudo isso montou um contexto, né, sem falar do tema geopolítico, né, que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, que eu acho que também entrou no fator, principalmente na Europa, né, que a gente vê a Europa com um longo prazo, assim, longo tempo, resistindo, né, de uma certa forma, a energia nuclear como uma ferramenta, né, na sua energia, a transição de energia. Que mudança de um ano para cá, né? Então, hoje nós vemos a nuclear na Europa sendo inserida na taxonomia, né, do continente, né? Na questão de hidrogênio, vários países introduzindo o nuclear como uma vertente de como produzir hidrogênio limpo, né? E, obviamente, para sua expansão da matriz elétrica também, né? E além de converter, talvez, suas dependências em digamos, plantas, usinas de carvão, né, ou de gás natural, em nuclear, uma fonte nuclear, né? Então isso é um outro ponto que a gente pode expandir também, mas que tem sido um outro fator do crescimento nuclear. Pois é, eu costumo falar isso, né? Se hoje, né, a gente tem que também estabelecer alguma coisa, né? Se hoje a grande questão é a mudança climática, né? Se essa é a grande preocupação, a nuclear tem que estar ali na conversa, porque tipo, ela tem um cartão de visita muito bom que ela não tem a emissão. Então, a partir dali, agora vamos ver os detalhes, mas tipo assim, ela tem que estar participando da festa, né? Acho que isso mudou um pouco, acho que agora as pessoas entenderam isso, né? Exato. É interessante apontar que quando a gente vê as projeções, né, da demanda energética, digamos, daqui até o meio do século, né, 2050, 2060, a International Energy Agency, outros órgãos, né, projetam um crescimento de tal forma que quando a gente aprofunda um pouco nos dados, é incrível. Primeiro, as projeções são enormes, né, dramáticas, né? Como é que a gente vai chegar lá? A gente vê alguns pontos que a gente procura ficar muito bem. Como é que a gente vai resolver isso? É o caso da eletrificação. Às vezes tem um fator de eletrificação do sistema energético que talvez vá muito mais além do que talvez seja, na verdade, possível realizar, número 1. Segundo, a questão de depender das renováveis para um crescimento energético enorme. Obviamente, como eu falei, o investimento em renováveis nas últimas décadas tem sido incrível, o custo tem reduzido. Eu acho que a padronização e a facilidade de implementação deles é ótima, mas tem seu limite. E estamos vendo isso agora nos Estados Unidos, na Europa. Exemplos como, para licenciar um sítio agora, uma área, para implementar um projeto, digamos, eólico ou solar nos Estados Unidos, muito difícil. Na verdade, isso é tão difícil como um projeto nuclear. Por quê? Porque existia no passado esse termo em inglês falando "not in my backyard", né? Ou seja, no meu jardim não, né? Quando a gente falava em colocar uma usina nuclear, digamos, uma planta industrial, né? Nós estamos vendo isso agora com projetos eólicos e projetos solares nos Estados Unidos. Então, e na Europa também. E segundo, a questão não é suficiente colocar uma planta eólica ou nuclear. E a transmissão? Licenciar uma linha de transmissão nos Estados Unidos está levando quase 10 anos. Na Europa, a mesma coisa.
Então, quando a gente vê como é que a gente vai colocar isso nessa transição energética, a gente quer chegar a net zero até o meio do século. É muito difícil. Então, a gente vê que a gente tem que pensar mais com otimização. E terceiro, talvez por último, só para colocar em contexto, esse crescimento energético que a gente vê até o meio do século, no âmbito global, Rodrigo, a gente vê o crescimento energético dos Estados Unidos, da Europa, dos países de ponta, não é tão significativo. O grande crescimento a gente vê na Ásia, obviamente, e na África. E mesmo na África, um exemplo que a gente tem usado ultimamente é a densidade energética, né, per capita, né, mesmo que essas projeções permanecem muito abaixo da média. Então, como é que fica isso? O mundo vai crescer e a África vai ficar para trás? Não pode, né? Então, essa discussão, essa narrativa de falar a África tem que começar com renováveis, né, ou com geração limpa, ok, mas o que eles precisam hoje é sair da pobreza energética. E para isso precisa de energia de base, energia confiável, né, de despache, que possa ser despachada. Então, a nuclear, geotérmica, até carvão com captura de carbono, essas outras opções têm que ser colocadas na mesa. Então, tudo isso gera um contexto para a nuclear que, da parte do governo, as suas estratégias estão começando a inserir, né? Temos vários governos na Europa revertendo, né, suas ideias, né? É interessante notar a Finlândia, por exemplo, que o Partido Verde reverteu a sua posição contra o nuclear e hoje está a favor, né? A Holanda também revertiu a sua posição e está planejando novas centrais. Eu não sei se vou falar alguma besteira, mas o Reino Unido também tem alguma... Né? O Reino Unido já tem um plano até avançado, estão construindo, né, as suas plantas da Framatome lá e tem um projeto enorme de adicionar várias outras centrais, juntamente com o hidrogênio. Eles têm um projeto, um pacote bem forte. França com 14 novos reatores sendo planejados, né? E aí a gente vê o leste europeu, que hoje está pegando assim, não diria pegando fogo, mas está com muito interesse, né? Polônia, República Tcheca, Romênia, Látvia, Estônia, todos aqueles países que estão correndo atrás, obviamente muitos agora pelos motivos geopolíticos, querendo sua independência energética, buscando alternativas e nuclear sendo fazendo um papel muito importante nessa conversa deles. Legal. E você mencionou um ponto, só recapitulando ali, quando você falou da África, né? Porque muito fala de transição energética, mas essa preocupação grande da desigualdade, né? Então, uma transição energética justa e inclusiva, né? Que seria... Exatamente, Rodrigo. Esse caminho, tem sido um ponto nos Estados Unidos e até é bom comentar depois sobre um ponto aqui, que essa preocupação que hoje não é somente técnica ou comercial, é socioeconômica também, né? Então, essa preocupação com a África, como é que vai ser desenvolvida, e não só a África, os países emergentes em geral, né? Então, é interessante notar que a ONG pela qual eu trabalho, a gente tem focado nessa área, tentando fomentar o que precisamos mudar, né, do setor nuclear para poder ser inserido nessas áreas. Então, por exemplo, a área regulatória, por exemplo. Esses países emergentes, às vezes, não têm uma infraestrutura nuclear, né? A Agência Internacional de Energia Atômica, existe vários protocolos e orientações de como implementar, né? Mas, digamos, um país como Gana, ou talvez Filipinas, Indonésia, não tem os recursos para realmente implementar essas orientações, esses protocolos. Então, a nossa ONG está desenvolvendo uma nova organização focada, né, exatamente para apoiar esses países emergentes para implementar, né, esses protocolos com recursos financeiros e recursos humanos, expertise para poder, então, ajudar a implementar essa infraestrutura nuclear lá, né? E um outro ponto que a gente também está fazendo, não foi uma ideia nossa, mas estamos colaborando, a ideia, o outro gargalo é acesso a financiamento, como você sabe, né? E principalmente para os países emergentes, né? África, Ásia, talvez aqui na América Latina também. Então, nós sabemos que o Banco Mundial, o BID e outros, embora eles fazem um fomento muito grande em energia limpa e no mundo energético, quando chega no setor nuclear, eles têm uma posição que às vezes não são muito favoráveis, né? Então, é muito difícil encontrar financiamento para esses órgãos mais tradicionais. Existe o Exim Bank dos Estados Unidos, o KX da KXM da Coreia e outros, né? Mas
precisamos abrir o leque de oportunidades. Então, estamos ajudando a montar um banco internacional, International Bank for Nuclear Infrastructure, para exatamente fomentar projetos nucleares, não só projetos de reatores, mas para a cadeia produtiva também. Não pode ter um projeto nuclear sem ter a cadeia produtiva ali, né? Então, esse é um projeto que vai ser implementado nos próximos 5 anos, com apoio não só intergovernamental, né, dos grandes países, mas também filantrópico, que existem várias fundações com interesse pela mudança climática e pela transição energética de investir nesse setor, né? Então, são 2 exemplos pelos quais a gente está lutando para poder quebrar esse paradigma e ajudar a crescer o setor nuclear. Eu achei ótimo essa questão, porque na segunda-feira aqui, eu não vou lembrar o panelista, né? Mas que mencionou que não há um suporte de agências multilaterais, né? Um pouco, ou quando a gente olha para a área nuclear, ou vem uma coisa do governo, né? Geralmente é uma coisa do governo, sim, uma estratégia do governo, e aí as empresas vão se mobilizando. Mas não tem um suporte desse, uma agência de financiamento multilateral, como alguns exemplos que a gente falou aqui, né? Pois disso... Existem vários gaps, eu acho. É um trabalho que a gente tem feito nos últimos 2, 3 anos, a gente chama Theory of Change, a teoria da mudança, né, que é uma visão estratégica do setor, né, como é que pode ser transformado, né, e essa visão tem apontado vários gaps, como a gente comentou. Então, essa parte de acesso a finanças, né, um financiamento, né, uma mudança na área regulamentária, né, do licenciamento, digamos, desculpe. E como podemos agilizar a entrega dos projetos, né? Então, ter os projetos que estão dentro do orçamento e dentro do prazo de entrega, né? Existem algumas iniciativas que estamos começando a fazer. Eu comentei sobre essa parceria que fizemos com a consultoria global chamada McKinsey, né? Trabalhamos com ela ano passado, exatamente para desenvolver essa ideia, como é que podemos padronizar, né, esses projetos nucleares, de uma forma que a gente possa agilizar essa entrega. Então, ideias como a gente chama shipyard manufacturing, como é que podemos levar esses SMRs, reatores avançados, para um conceito de fábrica, né? Os microreatores talvez seja mais fácil fazer isso, mas os SMRs, talvez de grande porte, a gente tenha que optimizar para chegar lá, né? Como é que podemos viabilizar não só esse shipyard manufacturing, mas a cadeia produtiva ao redor, como é que podemos fortalecer ela, né, de uma maneira mais otimizada. Então, estamos trabalhando nisso para poder, com políticas públicas, com a indústria, com os governos, para poder abrir as portas, né, para o setor nuclear. Legal, Leipner. E aí, falando sobre SMR, só para... Porque há uma expectativa muito grande, isso foi muito falado aqui no NT2E, e você mencionou muito bem que são 80 projetos, mais ou menos, né? Assim, a gente está buscando um padrão. Quais hoje as reais oportunidades e os principais desafios para que, de fato, essa tecnologia chegue mesmo assim, na prática, em escala, nos países, né? Não, perfeito. Eu acho a oportunidade de SMRs no Brasil fantástica, sabe? Eu acho que, por muito tempo, a gente tem focado nas grandes centrais. Eu acho que o Brasil, de tamanho continental, realmente ainda continua focando nas grandes centrais, ok, mas o que a SMR traz não é um contra o outro, é complementar, né? Então, não só na geração elétrica, para áreas remotas, para áreas onde o grid precisa pelo menos uma complementação, talvez, de uma geração elétrica, o SMR pode fornecer isso, né? Mas o que eu acho mais interessante são as aplicações mais diversas, né? Então, aplicação para grande interesse para a produção de hidrogênio limpo, né? Vemos o Nordeste brasileiro sendo um centro atraindo assim esse interesse, né, de produção de hidrogênio limpo, gerado pelas renováveis, num certo ponto, né? Mas o potencial de hidrogênio é muito grande. Então, o nuclear, a fonte nuclear pode oferecer vários caminhos para a produção de hidrogênio limpo, não só com eletrólise a baixa temperatura, mas eletrólise a alta temperatura e processos termoquímicos. Então, oferece várias opções a um custo até competitivo, porque uma grande parte da produção de hidrogênio é a geração, é a demanda elétrica, né? Então a tarifa, né? Então a nuclear é competitiva nesse ponto.
Então, e obviamente as aplicações industriais, né? Então, o vapor a alta temperatura pode fornecer opções para vários segmentos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que, como você sabe, existe um fórum de SMR aqui entre a Bidan, a EPE, juntamente com outros atores, que estão estudando como introduzir, né, esse conceito de SMR no planejamento energético de longo prazo do Brasil, né? Então, a escolha de sítios é um grande tema, né? Que eu acho que os SMRs, diferentes dos grandes portes, né? Oferece um ponto interessante, Rodrigo, que a sua zona de planejamento de emergência nos SMRs é muito pequena. Então, pode se posicionar elas muito mais próximas a um centro de população, a um centro industrial. Então, isso abre o leque de oportunidades, né, para o Brasil, né? E isso sem falar na cadeia produtiva do Brasil, que já é madura, né? Eu acho que já apoia o setor nuclear há décadas, né? Então, uma oportunidade enorme de transferência de tecnologia, desenvolvimento socioeconômico aqui no Brasil. Geração de empregos. Exatamente. Então, eu acho uma oportunidade, se realmente essa parte nuclear, né, ficar uma prioridade estratégica para o Brasil, que deve ser, pode fomentar um crescimento muito grande. Legal. Dap, queria te agradecer, se quiser deixar uma mensagem final para a nossa audiência aqui. Não, agradeço a palavra. Eu acho que, talvez mudando um pouco, mas vendo os profissionais da próxima geração aqui, a gente viu aqui muita gente jovem, né? Eu acho importante essa renovação do setor, fomentar o interesse nesses profissionais, né, jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, que estão entrando no setor, no setor nuclear, né, que vem com novas ideias. Isso cria inovação, não só tecnológica, mas de modelos de negócio. Eu acho que eu fiquei muito assim, entusiasmado vendo essa nova geração aqui participando, e esse é o segredo do futuro, essa renovação de ideias. Legal. Obrigado, cara. Muito obrigado, Rodrigo.